Imagine por um instante que, ao se sentar à mesa, você estivesse cometendo um erro que 98% das pessoas cometem sem perceber. Um erro capaz de sabotar a sua saúde, prejudicar o seu corpo e, principalmente, colocar em risco a energia e a vitalidade que você tanto deseja preservar na maturidade. Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Os 8 melhores alimentos para idosos sem carboidratos e sem açúcar. Escolhas simples e poderosas que podem transformar completamente a forma como você envelhece. Eu sou a doutora Helena, e neste vídeo quero abrir seus olhos para algo que muitos ignoram, mas que pode ser a diferença entre um envelhecimento cheio de limitações ou uma vida leve, ativa e saudável. E antes de começarmos, me diga nos comentários, você já tentou reduzir o açúcar ou os carboidratos da sua alimentação? Quero muito saber a sua experiência, porque a sua história pode ajudar outras pessoas aqui também. Quando falamos em saúde depois dos 60 anos, é impossível não destacar a influência da alimentação. Muitos ainda acreditam que basta comer de tudo um pouco, mas será que isso realmente funciona? A verdade é que a maioria dos idosos continua consumindo carboidratos em excesso e açúcares escondidos, acreditando que são inofensivos. E é justamente aí que mora o perigo. Pães, bolachas, massas, sucos adoçados e até mesmo frutas em exagero podem acelerar processos inflamatórios, aumentar a resistência à insulina e prejudicar o funcionamento do cérebro. É impressionante como tantos ainda não percebem que essas escolhas alimentares, aparentemente inocentes, estão ligadas a problemas como cansaço constante, perda de memória, dificuldade de concentração, enfraquecimento dos músculos e até maior risco de quedas. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já ouviu que carboidrato é energia e que, sem ele, o corpo não consegue funcionar? Essa é uma das maiores armadilhas nutricionais. O que ninguém te conta é que existem fontes muito melhores de energia, que mantêm a glicemia estável, evitam picos de insulina e ainda ajudam a proteger o coração e o cérebro. E esses alimentos estão mais próximos de você do que imagina. São opções naturais, ricas em proteínas de alta qualidade, vitaminas, minerais e gorduras boas que alimentam suas células, dão sustentação à sua musculatura e promovem um envelhecimento muito mais saudável. A ciência tem sido clara. Reduzir carboidratos refinados e açúcar é um dos passos mais eficazes para prevenir doenças degenerativas, melhorar a memória, controlar o peso e fortalecer os ossos e músculos. E não estamos falando de dietas radicais ou de cortar completamente um grupo alimentar. O que vou te mostrar hoje é como substituir o que faz mal por alimentos que realmente nutrem. Por exemplo, imagine um idoso que começa o dia com pão branco e café adoçado. Parece simples, mas o efeito disso no organismo é devastador. Glicose sobe rápido, insulina dispara, energia cai poucas horas depois. Agora, troque isso por uma das opções que vou revelar neste vídeo e você verá como o corpo responde de forma completamente diferente. Mais disposição, mais clareza mental, mais saciedade. E aqui está o ponto crucial. Não basta apenas saber que açúcar e carboidratos em excesso fazem mal. O verdadeiro segredo está em conhecer quais são os alimentos corretos para colocar no lugar. E é sobre eles que vamos falar. Ao longo desta conversa, você vai descobrir quais são as opções que médicos e nutricionistas já identificaram como as mais seguras e benéficas para idosos. Alimentos que não apenas evitam o excesso de glicose, mas que também ajudam a reconstruir músculos, fortalecer o coração e até mesmo preservar a saúde do cérebro. O mais fascinante é que muitas dessas escolhas alimentares têm sido usadas há séculos em diferentes culturas. Mas só recentemente a ciência moderna passou a comprovar seus benefícios de forma incontestável. Você vai perceber que, em alguns casos, o que parece simples demais é justamente o que mais funciona. Afinal, saúde não precisa ser complicada. E existe ainda um detalhe que a maioria ignora. O açúcar e o excesso de carboidratos não prejudicam apenas o corpo por dentro. Eles aceleram o envelhecimento da pele, favorecem rugas, manchas e flacidez. É como se, a cada colher de açúcar, você desse um passo a mais rumo a um envelhecimento acelerado. Por outro lado,
Os alimentos certos, sem carboidratos ruins e sem açúcar, agem como verdadeiros protetores da juventude, mantendo não apenas o organismo mais saudável, mas também a aparência mais firme e vital. Mas antes de eu começar a revelar esses alimentos, quero que você guarde uma frase importante. A sua saúde de amanhã é o reflexo do que você come hoje. Essa é a base de tudo que vou compartilhar aqui. Então, respire fundo, prepare-se, porque os próximos minutos podem ser um divisor de águas para o seu envelhecimento. Você vai se surpreender ao descobrir que alguns dos alimentos que vou citar estão provavelmente na sua cozinha neste momento, mas você nunca imaginou que poderiam ser tão poderosos para idosos que desejam uma vida sem carboidratos em excesso e sem o risco escondido do açúcar. O que vou revelar pode mudar completamente a forma como você monta o seu prato todos os dias. Afinal, quem não quer envelhecer com mais energia, memória afiada e músculos fortes? Imagine abrir a geladeira e encontrar ali a chave para uma vida mais longa, sem dores, sem aquele peso constante da fadiga e com a energia que muitos acreditam ser impossível de recuperar depois dos 60 anos. Quando falamos em idosos, a maioria se preocupa com remédios, exames e consultas, mas esquece que o verdadeiro poder está nos alimentos que colocamos no prato todos os dias. E é exatamente aqui que começa a grande revelação. Os 8 melhores alimentos para idosos sem carboidratos e sem açúcar. Escolhas que 98% das pessoas simplesmente ignoram, mas que fazem toda a diferença para quem quer manter vitalidade. O primeiro deles, talvez o mais subestimado, são os ovos. Durante décadas foram injustiçados, acusados de aumentar o colesterol. Mas a ciência moderna já provou o contrário. Os ovos são verdadeiras cápsulas naturais de proteína, vitaminas do complexo B e colina, nutriente essencial para a memória e o funcionamento do cérebro. Quando um idoso troca o pãozinho do café da manhã por ovos mexidos ou cozidos, o efeito é imediato. Saciedade prolongada, glicemia estável e muito mais clareza mental. E o melhor, sem carboidratos prejudiciais e sem açúcar escondido. Outro alimento que ocupa lugar de destaque são os peixes ricos em ômega 3, como salmão, sardinha e cavala. Aqui está um segredo que a ciência reforça todos os dias. O ômega 3 não apenas fortalece o coração, mas também protege o cérebro contra declínios cognitivos. É como se você estivesse blindando sua mente contra a perda de memória e demências. Imagine um idoso que inclui peixe no jantar 2 vezes por semana. Ele não só reduz inflamações silenciosas, mas também garante mais elasticidade para os vasos sanguíneos, prevenindo derrames e infartos. Mas não para por aí. Outro alimento poderoso, que muitas vezes é visto apenas como coisa de academia, é o frango. A carne magra de frango, principalmente o peito, oferece proteína de alta qualidade com pouquíssima gordura, sendo ideal para preservar massa muscular em idosos. Afinal, manter músculos fortes é essencial para evitar quedas, fraturas e para manter a independência no dia a dia. E lembre-se, músculos não servem apenas para a força física, mas também são reservatórios de energia que ajudam a manter o metabolismo funcionando corretamente. E como falar em energia limpa, sem mencionar o azeite de oliva extra virgem? Esse líquido dourado é muito mais do que um tempero. É um verdadeiro remédio natural. Rico em gorduras boas e antioxidantes, o azeite combate inflamações, protege o coração e ainda ajuda na absorção de vitaminas essenciais. Substituir margarina ou óleo de soja pelo azeite é um dos passos mais inteligentes que um idoso pode dar. E o mais impressionante é que esse simples detalhe pode reduzir significativamente o risco de doenças cardiovasculares, principal causa de morte no mundo. Outro tesouro da alimentação sem carboidratos e sem açúcar são as oleaginosas, nozes, amêndoas, castanhas do Pará. Cada uma delas carrega uma combinação única de proteínas, gorduras boas e minerais como o magnésio e o selênio. Esses pequenos alimentos têm o poder de controlar a saciedade, equilibrar hormônios e até proteger contra o estresse oxidativo, que está diretamente ligado ao envelhecimento precoce. Um punhado de nozes por dia pode ser a diferença entre uma mente cansada e uma mente alerta e criativa. Mas há algo ainda mais surpreendente.
os vegetais de baixo amido, como brócolis, couve-flor e abobrinha. Muitas pessoas acreditam que vegetais são todos iguais, mas não é bem assim. Esses, em particular, oferecem fibras, vitaminas e antioxidantes, sem sobrecarregar o corpo com carboidratos em excesso. Além de favorecerem a digestão, também reduzem inflamações e fortalecem o sistema imunológico. Imagine um prato colorido de brócolis refogado com azeite. Simples, delicioso e com efeito direto na sua saúde. E não podemos esquecer do abacate, um dos alimentos mais completos que a natureza nos oferece. O abacate é rico em potássio, magnésio e gorduras boas, além de conter fibras que ajudam a controlar o apetite. É um alimento que estabiliza a glicemia, melhora o colesterol e ainda dá energia sem causar picos de insulina. Para idosos, é praticamente um superalimento, capaz de substituir sobremesas açucaradas de forma saudável e saborosa. Por fim, mas não menos importante, está o iogurte natural sem açúcar. Rico em probióticos, ele fortalece a flora intestinal, melhora a digestão e até influencia positivamente o humor, já que existe uma ligação direta entre o intestino e o cérebro. Ao optar pelo iogurte natural em vez das versões adoçadas do mercado, o idoso não apenas evita o excesso de açúcar, mas também promove um ambiente interno mais saudável, que reflete em energia, imunidade e disposição. Esses são os 8 melhores alimentos para idosos sem carboidratos e sem açúcar. Revelações que muitos desconhecem, mas que podem mudar radicalmente a forma como você enxerga sua alimentação. E veja só, nenhum deles é difícil de encontrar. Nenhum exige dietas radicais ou ingredientes exóticos. O segredo está justamente em saber escolher e substituir. Agora pense comigo. Como seria sua vida se, ao invés de sentir cansaço após cada refeição, você se levantasse da mesa com energia renovada? Como seria se sua memória estivesse mais afiada, seu corpo mais leve e seus músculos mais fortes, apenas com ajustes inteligentes no que você come? Essa é a transformação que esses alimentos oferecem. Agora que você já conhece os 8 melhores alimentos para idosos sem carboidratos e sem açúcar, quero que pare um instante e reflita comigo. Quantas vezes você acreditou que envelhecer significava perder forças, depender de remédios e aceitar limitações? Essa é uma visão que a sociedade repete, mas que não precisa ser a sua realidade. O que vimos aqui prova exatamente o contrário. Quando você faz escolhas alimentares corretas, seu corpo responde com vitalidade, clareza mental e uma energia que parecia perdida. E tudo isso sem depender de soluções milagrosas ou de promessas vazias, mas sim daquilo que a ciência já validou e que está ao alcance de qualquer pessoa. Pense em alguém que você conhece, talvez um amigo ou até mesmo um parente, que vive cansado, com dores, com dificuldades para manter a memória ativa. Agora imagine essa pessoa trocando o pãozinho adocicado da manhã por ovos mexidos, substituindo o óleo de soja pelo azeite extra virgem, incluindo peixes ricos em ômega 3 no cardápio semanal e saboreando um abacate cremoso no lugar de sobremesas cheias de açúcar. Consegue ver a diferença? Essa mudança simples pode se refletir em mais disposição, em um coração mais protegido, em músculos que sustentam o corpo e em um cérebro que continua ágil mesmo com o passar dos anos. E talvez você esteja pensando, doutora Helena, será que não é tarde demais para começar? Essa é a pergunta que muitos me fazem. E a resposta é clara, nunca é tarde. A cada refeição, você tem a oportunidade de reescrever a história da sua saúde. Cada escolha certa é um passo em direção a um futuro com mais qualidade de vida. O corpo humano tem uma incrível capacidade de regeneração, e mesmo em idades avançadas, os benefícios surgem mais rápido do que você imagina. Eu sei que abandonar o açúcar e reduzir os carboidratos pode parecer desafiador no início. Afinal, são anos de hábito, de tradição e até de vícios alimentares. Mas aqui está o segredo. Quando você descobre o sabor da verdadeira energia, aquela que vem dos alimentos corretos, você não sente falta do que deixou para trás. É como trocar uma estrada esburacada por um caminho firme e iluminado. O prazer de viver sem dores, sem quedas bruscas de energia e sem o peso da culpa depois de uma refeição é infinitamente maior.
O mais importante é entender que você não está sozinho nessa caminhada. Milhares de idosos ao redor do mundo já estão colhendo os frutos de uma alimentação inteligente, que exclui o que faz mal e prioriza o que constrói saúde. E cada um desses relatos prova que a transformação é possível, independentemente da idade ou das condições atuais. Por isso, a minha mensagem final para você hoje é: comece agora. Abra sua despensa, olhe para a sua geladeira e pergunte a si mesmo: será que esse alimento vai me dar energia de verdade? Ou será que ele vai sugar minha vitalidade? Essa simples pergunta pode mudar tudo. Lembre-se dos ovos, dos peixes ricos em ômega 3, do frango magro, do azeite extra virgem, das oleaginosas, dos vegetais de baixo amido, do abacate e do iogurte natural. Eles não são apenas alimentos, são ferramentas de longevidade. E se esse vídeo trouxe valor para você, eu quero te pedir um favor especial. Curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo informações de qualidade. Se inscreva, para não perder os próximos conteúdos que podem transformar ainda mais sua saúde. Deixe seu comentário. Me conte qual desses alimentos você já consome ou qual pretende incluir no seu dia a dia. Vou adorar saber da sua experiência. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque juntos podemos criar uma rede de idosos mais saudáveis e conscientes. E antes de sair, tenho um convite. Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, recomendo fortemente que veja agora. Nele, eu revelo outro segredo poderoso que pode impactar diretamente o seu bem-estar e a sua longevidade. Clique e assista, porque o conhecimento é a melhor ferramenta para viver mais e melhor. Eu sou a doutora Helena, e quero que você nunca se esqueça: a sua saúde está em suas mãos. E cada refeição é uma oportunidade de construir um futuro cheio de vitalidade. Até o próximo vídeo.